Pai do Senhor, bom dia. Privilégio mais uma vez estarmos aqui, né? Orando e cantando e lendo a palavra do Senhor, né? Nos expondo a palavra do Senhor. Nós estamos, como a pastora falou, estudando o livro de Ruth. E Deus me trouxe, enquanto a pastora falava, alguns versículos referentes a essa questão de nós sermos exemplo, né? Nós sermos cartas abertas, cartas lidas pelas pessoas. A nossa palavra convence, mas o nosso testemunho arrasta. Aquilo que a gente faz tem muito mais poder do que aquilo que a gente fala. Muitas vezes as pessoas não estão com os ouvidos abertos para ouvir, mas elas estão com os olhos atentos para ver aquilo que a gente faz, para ver aquilo que a gente está, como nós estamos nos conduzindo. E eu lembrei de 2 Coríntios 3, do versículo 2 em diante, que fala: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, a nossa responsabilidade como cristãos é sermos cartas vivas, cartas abertas, onde cada pessoa que está à nossa volta vai ler a nossa vida através das nossas atitudes. Vamos abaixar as nossas cabeças novamente? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estar aqui. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de compartilhar da Tua palavra, de compartilhar, Senhor, do que o Senhor tem me ensinado. Pai amado, toca cada coração que está aqui nesta manhã, Senhor, aqueles que estão assistindo pela internet, seja hoje, em qualquer outro dia, que o Senhor possa, Pai amado, estar atraindo as pessoas para Ti, que o Senhor possa estar gerando em cada pessoa o desejo de Te buscar, o desejo de Te adorar, o desejo de Te conhecer mais, Pai. Eu creio, Senhor, que Tu estás fazendo um avivamento no nosso meio, que o Senhor está fazendo um mover no nosso meio para que a gente se mova na Tua direção, Senhor. E eu peço que aqueles que não Te conhecem, aqueles que estão sofrendo nas suas casas, aqueles que estão angustiados, oprimidos, deprimidos, doentes, endividados, Senhor, ajuda-os a olharem para Ti. Ajuda-os, Senhor, assim como o Senhor fez com tantas pessoas que passaram pela porta desta igreja, Senhor, e sentiram o desejo de entrar e atenderam esse chamado, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, estar cada vez mais tocando nos corações, para que as pessoas possam assistir aos canais que falam da Tua palavra, para que as pessoas possam ir para a Tua casa, para que as pessoas possam estar dispostas a ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Amém. Então vamos começar lendo Ruth 3, ou Ruth 2. Ontem a irmã Salma, deu um ótimo estudo sobre o primeiro capítulo, e a gente vai continuar falando dessa mulher, como a pastora falou, uma mulher pagã, que foi tocada, foi movida na direção de Deus através do testemunho da sua sogra. Ruth vai rebuscar espigas. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois, perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem,
Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Quando a gente para observar, a história de Ruth, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o que já foi falado ontem, que ela foi tocada pelo testemunho da sogra dela. Ela foi tocada pelo testemunho de Noemi. Então, Noemi, de alguma forma, foi uma cristã que refletiu a glória de Deus, para que Ruth fosse tocada ao ponto de largar pai, largar mãe, largar sua cidade, largar todo mundo e seguir a Noemi para um lugar que ela não conhecia, para um lugar que ela não entendia, Então, o primeiro ponto que eu gostaria que a gente pensasse é sobre o impacto que o nosso testemunho está causando nas pessoas à nossa volta. Nós, de fato, estamos impactando as pessoas de forma positiva. Nós, de fato, estamos fazendo com que as pessoas olhem para nós e falem assim: o que essa pessoa tem de diferente? Eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero ver, eu quero chegar perto, para que eu também tenha o que essa pessoa tem. Nós estamos fazendo isso, nós trazemos alegria para os ambientes, nós trazemos conforto para os ambientes, ou nós somos aquela pessoa que quando a gente chega, fala alguma coisa no grupo do WhatsApp, todo mundo já, ai, fulano está falando. Então, quando chega numa festa de família, as pessoas já se afastam, porque, de repente, o nosso comportamento ou o nosso jeito... E não estou falando de falar errado, assim, de falar alguma coisa do mal, não. É porque, às vezes, o nosso comportamento afasta as pessoas. Às vezes, a gente quer convencer as pessoas do que a gente acredita em Cristo pela pressão, dizendo, apontando o que a pessoa está fazendo de errado, apontando que a pessoa está... com um comportamento errado, sendo que não é essa a nossa função. A nossa função é o quê? É sermos imitadores de Cristo. A gente não vê Jesus em nenhum momento apontando a vida das pessoas, a gente não vê Jesus em nenhum momento, a não ser no templo, quando ele entra e vê o pessoal fazendo escambo, fazendo venda no campo, aí ele vai lá e faz com que as pessoas parem e
bate lá nas pessoas e tal. Então, assim, a gente vê Jesus irado naquele momento com as coisas que estavam erradas. Mas, de um modo geral, a gente vê um Jesus manso, um Jesus que prega a palavra de Deus, um Jesus que reflete, né, Deus diretamente para as pessoas. E a gente não tem que ser imitador de Cristo? Então, o primeiro ponto que eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. Que impacto que nós estamos causando nas vidas das pessoas à nossa volta, começando dentro da nossa casa. Nós trazemos alegria, nós trazemos paz, nós trazemos mansidão, ou a gente está trazendo contenda, ou a gente está trazendo um ambiente de animosidade, porque a gente quer ser a certinha, quer ser o certinho, quer apontar o erro do outro, quer criticar o outro. Eu falo porque eu agi assim durante muito tempo. Durante muito tempo eu era o ponto que trazia atrito e trazia contenda para dentro da minha casa, porque eu chegava tentando ver tudo que estava errado de uma vez e tentava mudar tudo de uma vez, e hoje eu entendo que não é assim, que a gente precisa ter paciência com os processos das outras pessoas, a gente precisa ter paciência com o que Deus está trabalhando e está fazendo na vida das outras pessoas, assim como o que Ele está fazendo na nossa vida também, né? E que a gente não muda a vida de ninguém. A gente pode influenciar através do nosso testemunho, mas mudar só Deus muda. E aí, olhando para a vida de Ruth, lá no versículo 2 e 3, a gente vê como Ruth, depois que ela, né, foi tocada pelo testemunho da sua sogra, acompanhou a sua sogra, e aí a gente vê algumas características na vida de Ruth para a gente observar. Versículos 2 e 3 fala: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas, atrás daquele que me favorecer. Noemi lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Então a gente vê uma Ruth obediente. Então, a primeira característica que eu vi de Ruth aqui é uma Ruth obediente. Ela queria trabalhar, ela queria fazer alguma coisa, a sua sogra deu uma ideia, deu uma sugestão e ela obedeceu. Então, a gente vê uma Ruth disposta a obedecer. Lá no versículo 1, a gente vê uma Ruth que obedeceu à voz de Deus, porque eu não vejo outra razão, outra justificativa para Ruth ter largado tudo e seguido a Noemi, a não ser um toque de Deus, algo profundo que veio no seu coração e que deu a ela força para ela seguir a Noemi, né, que motivou ela a seguir Noemi. Então, a gente vê uma Ruth sensível, uma Ruth obediente, uma Ruth que sente, que ouve uma voz, né, dentro dela, que ouve que ouve a sua sogra como uma boa influência e ela obedece. Então, a primeira característica que a gente tem para meditar a respeito de Ruth é a obediência. A segunda característica é no versículo 7. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. É o servo falando para Boaz a respeito de Ruth. Então, aqui a gente vê uma Ruth o quê? Trabalhadora. E eu não pude deixar de lembrar da pregação do pastor Herman há alguns meses, quando ele falou sobre a preguiça. O quanto a preguiça tem destruído a nossa geração. O quanto a preguiça tem destruído jovens, adultos, velhos, crianças, né? É uma espécie de epidemia de preguiça, onde as pessoas não querem fazer o que tem que fazer, onde as pessoas não querem se posicionar, onde as pessoas não querem pagar o preço de conquistar aquilo que elas querem para a vida delas. E aqui a gente vê uma Ruth totalmente ao contrário, a gente vê uma Ruth trabalhadora. A sogra dela falou: minha filha, vai lá rebuscar as espigas. Ela foi e passou o dia inteiro trabalhando. E pelo jeito não era um trabalho que ela estava acostumada a fazer. Era algo novo na vida dela. Mas ela foi e trabalhou o dia inteiro. Fez o que tinha que fazer. Então, 2 pontos, então: obediência e trabalho. Nós precisamos olhar para o trabalho como algo bom na nossa vida. Trabalho não é castigo. Trabalho não é algo ruim. O meu sonho... Eu lembro meu filho mais velho, quando era pequeno, a gente perguntava para ele: André, o que você quer ser quando crescer? Ele: aposentado. Por quê? Porque ele via os avós, né, que tinha dinheiro para dar para ele e não fazia nada, mas não fazia porque já tinha feito muito antes, né? E a gente ria. E aí ele falava: aposentado. Então, assim, para você ser um dia aposentado, você precisa trabalhar e trabalhar muito para a sua aposentadoria te dar
uma certa tranquilidade para você poder viver. Então, não é aposentado que, nunca trabalhei, vivo só de herança. A herança acaba. Eu lamento dizer que mesmo que você receba uma herança de bilhões, se você não souber administrar, um dia essa herança acaba. Então, tudo aquilo que vem para as nossas mãos, nós precisamos gerenciar da melhor forma. Por quê? Porque se a gente não gerenciar, vai acabar. Então, o trabalho, ele faz parte da nossa vida. A primeira função que Adão recebeu lá no jardim foi o quê? Trabalho. Ele tinha que cuidar dos animais, dar nome para os animais, administrar a terra, o que tinha lá para fazer. Ele não ficou no jardim lá deitado na rede, só olhando para cima, não. Tinha trabalho. Então, precisamos olhar para o trabalho, porque é algo também que eu vejo em várias fases das gerações que estão hoje aqui nesse mundo, que as pessoas olham para o trabalho como se fosse um castigo. Olham para o trabalho como se fosse uma penitência. Ai, trabalho, não sei. Não, trabalho é bênção. Trabalho, mas eu não trabalho com aquilo que eu gosto. Então, tenta melhorar, tenta buscar formação, tenta buscar meios de você poder trabalhar, pelo menos, claro que não todo dia a gente vai fazer só aquilo que a gente gosta, mas pelo menos fazer alguma coisa que esteja mais ligado àquilo que, né, tem a ver com você, tem a ver com os seus princípios, com as coisas que você gosta de fazer. É tudo questão de quê? Da gente pagar o preço, da gente estar disposto a fazer o que tem que ser feito. Então, a gente vê uma Ruth obediente e a gente vê uma Ruth trabalhadora. Aí a gente vai lá para o versículo 10. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Então, assim, Ruth, quando Boaz fala para ela que ela pode ficar recolhendo as espigas lá, né, e tudo, que ele não a recrimina, ela se prostra no chão, rosto em terra. Isso é uma atitude de quê? De agradecimento. A gente vê uma Ruth grata, né? Uma Ruth que está em gratidão, em espírito de gratidão ali diante do que aquele homem falou. Então, a gratidão, ela também hoje, tem vários estudos a esse respeito, a gratidão é o que faz a gente ser feliz. Por quê? Porque se a gente aprende a ser grato com as coisas pequenininhas, a Bíblia fala, ser feliz como é que é? Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, se a gente aprende a ser fiel, a ser grato, a ser feliz com o pouco que a gente tem, que a gente considera pouco, Deus vai nos dar mais, Deus vai nos abençoar para a gente dar mais. Agora, se a gente tem um pouquinho e a gente só reclama, qual é o pai que sente prazer em dar uma coisa para um filho, aí o filho vai lá e reclama, o pai vai querer dar de novo? Não. Então, ou pelo menos não deveria, né? Porque tem pai que está assim, infelizmente, hoje em dia tem esse lado também, que o filho está lá ingrato, só fazendo, demonstrando atitudes de ingratidão o tempo todo, e os pais continuam dando as coisas normalmente, não repreende, não disciplina, como se nada tivesse acontecido, né? O filho continua ingrato, continua mal criado, e os pais continuam fazendo tudo pelos filhos como se nada tivesse acontecido. Então, realmente, essa questão da gratidão hoje precisa realmente ser bem analisada, porque a gente sente prazer em fazer mais quando a gente vê o retorno de que o filho está sendo grato, de que o filho está entendendo, está gostando daquilo que a gente está fazendo. Senão não tem sentido. E eu vejo, eu sinto isso de Deus também. Assim, se eu aprendo a ser grato com as pequenininhas coisas que Deus me dá, Deus tem multiplicado na minha vida. Não estou falando de questões materiais, não, estou falando de todos os sentidos. A questão de quem eu sou, a questão de quem eu tenho me transformado, a questão do que eu tenho aprendido, a questão do que eu tenho feito na minha vida, tenho desenvolvido. Então, eu vejo que cada vez que eu aprendo a agradecer, que eu aprendo a ter um espírito grato diante de Deus, Deus tem me dado mais coisas, Deus tem aberto meu entendimento para eu entender mais coisas, para eu ver mais coisas, para eu experimentar mais coisas, né? Então, a gente vê essa atitude na vida de Ruth, uma atitude de gratidão. E aí a gente vai lá para o versículo 14. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Essa parte foi uma das que eu achei mais interessante. Uma mulher segura. O Boaz falou para ela, ela estava conhecendo o homem pela primeira vez, gente. Aí o homem falou: Ruth, senta aqui,
come aqui perto e tal. Rapaz, ela levantou, foi lá, fez o que tinha que fazer com segurança, com determinação, com firmeza. Pensa numa mulher de autoestima, né? Pensa numa mulher segura de si, que sabia o que estava fazendo. Então, assim, hoje em dia isso é algo que precisa ser trabalhado no nosso meio também. Essa questão, sabe, da timidez, não, eu não consigo, não, eu não dou conta, não, isso não é para mim, não. Não, nós somos filhos de Deus, nós somos filhas e filhos de Deus. Nós temos a identidade do Pai, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo aquilo que tem em Deus está em nós. Deus é um Deus seguro, Deus é um Deus que sabe o que está fazendo, então a gente precisa também aprender a saber o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, que caminho a gente está escolhendo para a nossa vida. Quem não tem agenda própria, quem não sabe para onde vai, o que tem que fazer, sai seguindo a agenda de qualquer um. Eu lembro um curso que eu estava fazendo no ano passado, que uma das pessoas que estava participando falou assim, eu sempre estou disponível, eu sempre, se alguém liga e fala, vamos para tal lugar, vamos, se a outra liga e fala, vamos para outro lugar, vamos comprar isso, vamos. Aí a pessoa, a dirigente do curso, falou assim, tá, e que momento que você faz aquilo que você quer fazer? Aí ela parou e ficou muda. Por quê? Porque ela seguia o caminho de todo mundo, ela seguia a agenda de todo mundo, ela seguia o que todo mundo queria fazer, mas ela mesma não sabia nem o que ela queria fazer. Então, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. A gente precisa saber que direcionamento, que influências a gente está tendo sobre a nossa vida. Essa questão do jejum do WhatsApp, das redes sociais e tal, é interessante para a gente pensar sobre isso. Quais são as influências que estão vindo sobre nós? Hoje em dia é moda, né? O influencer, youtuber, né? Assim, quem são? Quais são as palavras que estão vindo lá no seu, não hoje, né, que não pode, mas no dia que você for lá e olhar de novo, quais são as influências do seu Instagram, quais são as influências do seu Facebook, do seu Twitter, o que está aparecendo lá na sua listagem de postagens? É coisa que engrandece o seu dia? É coisa que te coloca para cima? São mensagens que te faz ficar bem? Ou lá está um monte de gente postando sobre... Pode ser até gente da família mesmo, ou gente próxima, está lá postando viagem, postando o que a pessoa está fazendo e tal, e você passa horas e horas e horas observando o que as pessoas estão fazendo, e você mesmo não está fazendo nada com a sua vida. Para pensar sobre isso. Você está acompanhando a vida de todo mundo, você sabe para onde as pessoas viajaram, você sabe que curso as pessoas estão fazendo, você sabe o que as pessoas comeram, em que restaurante elas foram, e a sua vida, como é que está? O que você está fazendo com a sua vida, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a sua energia? Então, ao invés de ficar só olhando a vida dos outros, gasta esse mesmo tempo para olhar para você e ver que rumo que você está dando para a sua vida, que direção que você está dando para a sua vida. Porque aqui a gente vê uma Ruth que sabia para onde que ela estava indo. Tanto é que a gente sabe, né, depois quando for ver os outros capítulos, qual o final dessa história. Uma mulher, vou dar um spoiler, uma mulher, para quem não conhece a história ainda, uma mulher que se tornou uma das ascendentes, né, parte da genealogia de Jesus. Por quê? Por causa da fidelidade dela, por causa da firmeza dela, por causa da segurança com que ela ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus e resolveu seguir na direção que ela estava ouvindo. Sendo mentoreada, sendo orientada pela sua sogra, que era uma mulher de Deus, uma mulher já experiente, que já sabia, conhecia as leis do seu lugar, que depois também nos capítulos posteriores vocês vão ver que Noemi, ela conhecia a lei, ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer para ela conseguir com que Ruth, né, fizesse o que tinha que fazer lá na frente. Então, a gente vê que a questão de saber para onde estamos indo é fundamental na nossa vida. Saber como a gente está empregando o nosso tempo, como a gente está gerenciando as nossas energias, isso é fundamental. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E olha que esse qualquer lugar provavelmente vai ser um lugar que você não quer estar. Na maioria das vezes, o qualquer lugar é um lugar que você não gostaria de chegar. Então, a gente precisa ter com clareza
na nossa mente aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. Eu não estou dizendo que a gente tem que saber o futuro, o meu futuro em detalhes, o que eu sei. Não, mas a gente precisa ter metas, a gente precisa ter planos, a gente precisa ter, no dia a dia, um gerenciamento da nossa energia. Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo hoje que está contribuindo para eu chegar onde eu quero chegar? Porque o futuro começa agora. O futuro não começa no futuro. O futuro começa exatamente nesse momento que nós estamos vivendo agora. O que eu faço agora influencia quem eu vou ser amanhã, quem eu vou ser daqui a um mês, quem eu vou ser daqui a um ano, quem eu vou ser daqui a 10 anos. Mas eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Pois é, se você estiver vivo amanhã e hoje você não cuidou do seu dia para você ter um dia bom amanhã, provavelmente o seu dia amanhã não vai ser melhor do que hoje. Agora, se hoje você pensar no dia de amanhã, poxa, o que eu posso fazer hoje que vai melhorar pelo menos 1% no meu dia amanhã? E você toma uma atitude que melhora o seu dia amanhã, você já melhorou 1%. Se todo dia você melhorar 1%, em um ano, você melhorou quanto? 365%. 1% todo dia. Eu não estou falando de grandes mudanças, eu estou falando de pequenas mudanças, pequenos comportamentos, pequenas transformações, que na perseverança, que é o próximo passo que a gente vai ver de Ruth, versículo 23, assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Ou seja, ela colheu até o fim. Ela começou e terminou o trabalho. Quantos trabalhos hoje em dia, na nossa vida, a gente tem deixado pelo meio? A gente tem deixado inacabado. Por quê? Porque, perdi a vontade, comecei a ler um livro, não, deixa para lá. Ontem eu ouvi na pregação da pastora Thalita Pereira, e ela falando que ela começou um livro, ela vai até o fim, mesmo que ela não goste. Só para ter aquele gostinho de chegar no final e falar assim, terminei. Isso é perseverança. A gente na vida não faz só o que a gente gosta. Na maioria das vezes, para a gente poder fazer o que a gente gosta com tranquilidade, a gente precisa ter um bocado de processos que a gente não gosta, para depois a gente fazer o que a gente gosta. Né? Normalmente é isso. Então, a gente precisa se treinar, a gente precisa se disciplinar a ser perseverantes, como Ruth foi. É um ótimo exemplo para a gente, que começou sendo obediente, trabalhou no que era necessário, teve uma atitude de gratidão o tempo inteiro, tanto com a sua sogra, quanto com Boaz, quanto com as pessoas. A gente viu uma Ruth grata, uma Ruth segura, que sabia aonde ela queria chegar, e uma Ruth perseverante, que começou e terminou aquilo que ela tinha começado. Então, essa é a palavra que eu queria que a gente meditasse hoje, nessas características de Ruth. Uma Ruth obediente, trabalhadora, grata, segura e perseverante. Que Deus possa nos ajudar a colocarmos a palavra dele como prática na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deixa eu abrir aqui, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se você estiver com dor de cabeça, se você pegar uma cartela de comprimido para dor de cabeça, se você só botar a cartela aqui em cima da cabeça, vai fazer algum efeito? Não. Você precisa fazer o quê? Você precisa ingerir. Você precisa fazer com que esse remédio entre dentro de você. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você pode ler a Bíblia toda 10 vezes durante o ano. Se você não pegar pelo menos um versículo e aplicar na sua vida de forma que esse versículo transforme a sua vida, que você consiga aplicar de forma prática, essas 10 vezes que você leu a Bíblia não valeu de nada. Lamento te dizer, ela vai ser só um livro, mais um livro que você leu. Por quê? Porque a Bíblia, ela é viva e eficaz. Como espada de 2 gumes, afiada, ela vai lá e ela divide o que tem que dividir, ela te transforma, ela te chacoalha, ela faz você, opa, o que você está fazendo está errado, o caminho que você está seguindo vai te levar para a morte, vai te levar para a destruição, você precisa rever o que você está fazendo. Se a Bíblia não tiver esse efeito na nossa vida,
é porque a gente não está lendo o suficiente, é porque a gente não está empregando o suficiente, a gente não está deixando a Bíblia, a palavra de Deus entrar na nossa vida de forma eficiente. Porque é esse o efeito que a palavra de Deus tem que ter em nós. É a gente se expor, se expor, se expor. Eu gosto muito dessa expressão que a pastora Euta usa. A gente precisa se expor à palavra de Deus, exatamente. É se expor, é ler, é ouvir, é ler, é ouvir, é ler, é ouvir, até o ponto que gira uma chave. E aí a gente começa a praticar. Não é do dia para a noite. A nossa mudança de comportamento, ela vem de duas formas. Ou com forte impacto, aconteceu alguma coisa assim muito impactante, como uma pregação, por exemplo, do pastor Edilson Enedino, né, no Congresso da Família, que eu falo assim que a pregação daquele pastor e do pastor Dário Versosa também de manhã, meio que tatuou assim, umas mensagens na cabeça da gente, né, de tão impactante que foi. Então, ou o ensinamento ele vem de forma impactante assim, ou é pela repetição. Na maioria das vezes é pela repetição. A gente tem que repetir, até que uma hora aquilo entra na nossa cabeça e gira uma chave. Né? Então, a gente precisa se abrir, se expor à palavra de Deus, a gente precisa querer, a gente precisa tomar atitude de realmente estar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Ouvir e chegar em casa, não só ouvir, a gente tem que ler também com os nossos olhos, né? A gente mesmo lê, por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Do jeito que ela fala comigo, de outro jeito Deus vai falar com você o mesmo versículo. Às vezes uma palavrinha Deus vai falar de modo diferente e vai gerar uma chave na sua cabeça. E vai gerar uma transformação na sua mente. E essa transformação na sua mente vai gerar uma transformação na sua vida, nas suas atitudes. E aí são mudanças constantes, até a volta de Jesus ou até, né, a gente ir para a glória. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças? Senhor Jesus, obrigada pela Tua palavra, obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor possa nos acompanhar durante esse dia, Senhor, em tudo que formos fazer. Fica conosco, em nome de Jesus. Lembrando que hoje à noite temos o culto, né, às 7 horas, e lembrando do jejum, que a pastora já falou no início, segunda, quarta e domingo, jejum de carne, jejum de redes sociais e de WhatsApp, e que Deus possa nos fortalecer. E a gente encerra falando, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. Vamos com Deus.